Bom dia, bom dia a todos. É um grande prazer tê-los aqui no nosso evento. É, Agradeço a todos disponibilizarem esse tempo para podermos conversar. Eu sei que tempo é muito importante e muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estarem aqui. Pessoas de diferentes estados, pessoas do Sul, pessoas de Brasília, mas muitas pessoas mesmo de São Paulo. No nosso ESRI esse ano, nós vamos estar em todo o país. Esse partilhar o tempo, ele é muito importante. Esse partilhar o tempo nos dá oportunidades de empreender, de aprendermos com as experiências das pessoas que têm as mesmas visões, os mesmos desafios que nós temos todos os dias. Esse tempo de hoje, que vocês vão estar partilhando aqui conosco, vai permitir que a gente crie novas possibilidades, vai permitir que a gente possa criar novas soluções para as nossas respostas, para as respostas requeridas no nosso negócio, para as respostas requeridas nos processos do nosso dia a dia. E, é claro, a gente estando aqui, nós vamos conhecer pessoas, nós vamos estabelecer novos relacionamentos e vamos ter a possibilidade de ampliar a rede que permite que a gente desempenhe melhor o nosso trabalho e se integre mais a nossa empresa, a nossa corporação, ao tecido que é formado por todos. E eu proponho que a gente comece agora. Eu proponho que cada um se levante e veja alguma pessoa nova em volta e se apresente, e talvez vocês tenham um desafio comum. Por favor. Obrigado. 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 É muito interessante. Nós trocamos algumas palavras e essas palavras dizem muito da maneira em que somos. A palavra é muito poderosa, ela movimenta a nós mesmos, movimenta outras pessoas. E o uso da palavra tem mudado muito, porque nós temos mudado muito. Nós não somos mais os mesmos que éramos nas décadas de 80, de 90. Nessa época, os organismos eram bem isolados e você tinha diferentes receios. A sobrevivência era um desafio. Às vezes a gente pensava assim, como eu vou sobreviver? E eu preciso me preparar para sobreviver. Existia uma bipolarização da Rússia com os Estados Unidos. A escassez que se via e que se pensava na época era a escassez dos bens que a gente era capaz de produzir. E é claro que toda essa estrutura social de partes separadas era repetida na tecnologia. Então a gente tinha os CPDs, que eram separados, nós tínhamos também as workstations, que aí era uma proposição de que numa mesma sala, numa mesma mesa, você tivesse toda a capacidade, o dado de computação necessário, de tecnologia. Então, as palavras que eram usadas e que descreviam o ambiente também eram palavras que a tecnologia usava, era sintonizado. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje nós temos novas palavras. Não que as antigas preocupações tenham desaparecido, mas elas mudaram.
A escassez hoje já não é mais dos recursos que o homem produz. Na verdade, nós sabemos, e tem muitas empresas agrícolas aqui, que podemos produzir muito mais do que o suficiente. Nós sabemos que as fábricas de carro, a capacidade financeira, temos muitos bancos aqui. Então, não é essa escassez, é outra escassez. É uma escassez ligada aos recursos naturais, aos bens que julgávamos infinitos. E também, aquela visão de sobrevivência mudou. Muitos ainda lutam pela sobrevivência, mas menos do que lutavam nos anos 80 e 90. Hoje, muitos de nós lutamos por um propósito. Essa é uma mágica, essa mudança da sobrevivência pelo propósito. E essas palavras, elas estão sendo repetidas o tempo todo. Isso também se reflete na tecnologia. Integração, colaboração, nuvem, cloud. A interdependência dos processos, network. Então, as palavras que usamos hoje nos coloca nessa posição nova, nesse novo conceito, nesse conceito do novo milênio. E isso está transformando completamente todos os nossos grupos. Os nossos grupos família, os nossos grupos empresa, os nossos grupos amigos da cidade, eles estão sendo impactados. A mudança está sendo enorme. Mas a mudança maior é sempre a mudança pessoal. Então, nós estamos mudando a motivação, os fatores motivacionais. Já não é mais um grande fator motivacional enriquecer. Ainda bem, não que isso não seja bom, né? Mas não é um fator que motive alguém a aplicar sua vida nisso. Mas propósito, sim. Uma vez que o enriquecer é justamente a fuga da fome, ao contrário, ao lado oposto, esses contrários eles estão diminuindo. Né? Eles estão se encontrando. E hoje há outros motivadores, além do enriquecimento, além da sobrevivência. A relação com as pessoas mudou bastante. A nossa relação era talvez mais íntima, mas com muito menos pessoas. As tribos eram tribos realmente. E a distância fazia com que o tempo das informações demorasse mais. Então, mesmo com todos os avanços, ainda nós tínhamos tempos de conhecer. Mas isso mudou. Isso mudou bastante. Quer dizer, a nossa percepção é instantânea. E a gente se relaciona com as pessoas em todo o mundo. Provavelmente vocês, os colegas, estão se relacionando, estão conversando o tempo todo. E essa é um tipo de mudança enorme que vocês vão ver acarreta mudanças na nossa percepção de mundo. E uma mudança grande é a relação com o planeta. Nos anos antigos, entendíamos que a nossa capacidade industrial, a nossa capacidade de fazer as coisas, era suficiente. E em alguns lugares mais, em outros lugares menos, desprezávamos os impactos que isso poderia trazer para a natureza. Hoje não. Hoje, quando a gente fala em qualquer tipo de ação, a gente tem que olhar qual é o bioma que está envolvido, qual é o ecossistema que vai ser afetado. Não que isso seja uma imposição, porque essas palavras já entraram na nossa mente. Isso não é mais uma imposição, isso faz parte do nosso ser. É uma empresa que busca que as pessoas caminhem em harmonia com a geografia, ela está sintonizada com essa visão. E que é uma visão, não só uma visão de regras e de leis, mas é uma visão em que está entranhada. Bom, como surgiram tantas novas aspirações? Como isso aconteceu? Esse tempo real, essas coisas todas, como isso foi acontecer? Isso aconteceu porque a tecnologia também acompanhou. Existe uma enorme sintonia entre nós, pessoas, e a tecnologia. É enorme essa sintonia. Então, hoje, a gente pode dizer que estamos todos conectados, em tribos conectadas, porque todos nós temos dispositivos móveis. Provavelmente aqui, nessa sala, as pessoas tenham, em média, mais do que 2. É possível que alguns tenham 3, mas é muito pouco provável que alguma pessoa nessa sala não tenha um sequer dispositivo móvel, ou smartphone, ou algum dispositivo móvel. Então, essa tecnologia, essa capacidade que temos de nos conectar e a penetração que existe na web, com a web, faz com que a gente realmente possa mudar. Na verdade, é simultâneo. A tecnologia traz o pensamento, traz a estrutura humana, que traz a tecnologia.
Então, isso é um moto contínuo. É uma força alimentando a outra força. E mais vai vir. Essa tecnologia que vemos hoje, no EUESR 2020, provavelmente vai ser a primeira tela. Provavelmente, porque as coisas vão estar interconectadas também. E nós vamos estar um pouquinho mais ausentes das coisas. Os automóveis vão estar andando sozinhos. Não nos outros países, em alguns outros países que estão à frente, alguns países da Europa, nos Estados Unidos já existem alguns estados, já estão. E nós também estaremos. Então haverá novas modificações que vão mudar mais ainda, que vão fazer que nós possamos nos dedicar a outros interesses. Esses interesses motivacionais que temos hoje também se modificarão. Mas a conexão traz mais valores. Traz valores que a gente, às vezes, nem sequer percebe. Essa figura mostra quando cada um de nós se conecta com grupos. E cada uma dessas pessoas, dos grupos, se interconectam. Essa interconexão que eu mencionei, ela faz com que sentimentos sejam expostos, ela faz com que a nossa capacidade de avaliação se modifique, mas ela cria novas realidades, ela cria novas experiências que não estávamos acostumados. E eu vou citar 3 experiências que nós vivemos e que no passado eram apenas experiência de deuses e agora são nossas. A experiência da ubiquidade. A ubiquidade é a descrição de Deus, ao mesmo tempo em todo lugar. E nós estamos ao mesmo tempo em todo lugar. Essa sensação de ubiquidade, ela é enorme, porque nós estamos, nesse momento, sentindo o que acontece na África, na Ásia, sentindo o que acontece no Maranhão, o que acontece em Brasília, no Rio. Nós estamos ubíquos. Uma catástrofe nos abala profundamente no mesmo dia, no máximo meia hora depois. Alguns eventos, eles nos abalam instantaneamente. São eventos do outro lado do planeta, que no passado demorariam um dia, mais passado uma semana, mais passado um mês, um ano, não haveria. Ninguém saberia num passado mais antigo. Mesmo grandes eventos catastróficos. As tribos realmente eram isoladas. A experiência do tempo real. Eu quero uma resposta agora. Se você não responder um e-mail mais de 24 horas, não é elegante. E um WhatsApp? Qual é o tempo de responder um WhatsApp? Mas eu acho que não deve passar de 15 minutos. Então, a experiência do tempo real. Eu quero uma resposta agora. Isso vai ser cada vez mais intenso. E a experiência da transparência. Os nossos negócios estão transparentes. Se nós somos um gestor público, nós estamos expostos. Não só nós, pessoalmente, mas também nós, a nossa corporação. E nós estamos em diferentes lados, a gente não é apenas um desses lados. E o nosso trabalho, então, por isso está se transformando. Por que ele está se transformando? Essa capacidade enorme permite com que a gente passe do modelo antigo em que tínhamos os processos internos da nossa empresa. Então, a nossa empresa executava processos internos. Uma empresa agrícola executava processos internos. E ela se fechava em si. No final do dia, as pessoas iam para casa. Hoje as pessoas nem vão. Trabalhar não é um lugar. Mas essa questão ela foi se tornando mais ampla. Até mesmo os processos de governo eles eram internos. Nós não tínhamos uma cultura, no mundo todo, não só no Brasil, de que o processo de governo fosse aberto. No mundo todo isso se abriu. Quer dizer, eu tenho que ter, dentro do processo, o cidadão e o cliente. Então, isso aqui se tornou algo comum. O meu processo tem que ter uma capacidade, uma possibilidade do meu cliente interagir, ou do cidadão interagir. Porque o cidadão expressa a todo momento a sua opinião. E a nossa empresa é interdependente, nós vamos ver que a nossa empresa é interdependente. E uma das interdependências, por exemplo, é a regulação. As empresas de energia elétrica têm isso bem formalizado. Existe uma regulação formal. Então, a regulação
os processos de negócios do governo, de empresa de energia elétrica, de empresa de água, de quase tudo, aliás, de tudo, você precisa informar o regulador, você precisa informar outros níveis de governo. Uma Secretaria de Saúde está ligada à Secretaria Estadual, está ligada ao governo federal. A mídia e os investidores também, eles são esse órgão. E é claro, isso aqui é entre todos. E nós estamos, ora aqui e ora aqui. Porque nós também somos a opinião pública. Essa inter-relação, ela é intensa. Isso modificou, é uma mudança tremenda. E isso é algo que a gente precisa entender, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos atender esse desafio? Porque esse é um desafio do mundo real. Como é que a tecnologia vai responder esse desafio no mundo real? Aqui nós temos uma visão de como a tecnologia pode responder esse desafio. Eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem, ela realmente, ela sintetiza a nossa conversa inicial. E ela é uma imagem de um sistema tecnológico. Nós temos aqui a corporação do slide 1, em que nós tínhamos silos dos departamentos, o cidadão não penetrava aqui, e era muito difícil qualquer tipo de visão fiscalizadora ou de visão de mídia. E aqui nós temos a nova organização. O que significa isso? Nós criamos uma arquitetura de tecnologia que permite 3 coisas. A ubiquidade, cada um está em todo lugar ao mesmo tempo. O tempo real, as coisas que acontecem aqui, elas são em tempo real percebidas. E a transparência. E a transparência, essas 3 coisas abrem espaço para colaboração. Essa figura é muito interessante. E eu digo para vocês, essa figura ainda não é uma realidade, apesar de 3 ou 4 anos, ela não é uma realidade instalada, não é um campeão de Ibope. Tem lá a sua audiência, mas não é um campeão de Ibope. E para que nós usamos isso com tecnologia? Por exemplo, nós temos as pessoas interligadas, o grupo de gestão, cidadãos e clientes, o grupo de mídia, de regulação, de níveis mais altos de governo, ou outras empresas interligadas. E como é que acontece isso? Na verdade, as pessoas todas interagem com as outras, com o planeta, através de dispositivos móveis. Então, nós interagimos com o dispositivo móvel. Ou nós interagimos com o dispositivo que está na web. Então, são essas 3 possibilidades que a gente tem de interagir. E o que interagimos como? Interagimos através de aplicações. As aplicações, elas sempre nos ajudaram a resolver todos esses problemas. Então, a empresa tem um problema de logística de transporte. Ela cria um aplicativo em que ela resolve esse problema usando as informações das rotas, disponibilidade dos estoques, necessidade. O governo tem uma necessidade de atender um grupo de cidadãos, ou com educação, ou com saúde, onde é que eles estão, um aplicativo que faz, ok. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Ou essa é uma realidade que está mudando. Interessante, mas vocês vão falar assim, não, mas as apps, que é isso? Eu li ontem no jornal, acabei de ver agora o volume de aplicações que estão sendo difundidas. Ok, mas existe um novo conceito que eu vou apresentar a vocês por trás disso. É uma nova dimensão de usar essas aplicações. E nós vamos descrever aqui, nós vamos destrinchar qual é essa abordagem que é a plataforma. A gente vai falar plataforma, mas qual é essa abordagem plataforma? Nós vamos destrinchar um pouquinho mais isso. Bom, o que quer dizer a plataforma? Como eu estava dizendo para vocês, contando para vocês a história, nós tínhamos aplicações bem específicas, projetos específicos. Olha, eu preciso resolver um problema de logística de transporte do meu material. Isso teve uma evolução já nos últimos anos. A gente passou a ter soluções pontuais, mas ainda departamentais. Então, atende todo um departamento. A gente começou a falar, não, espera aí, eu preciso de uma solução com a visão para esse departamento aqui. Mas a interligação, o tecido das empresas é muito intenso.
Nessa cidade aqui, eu devo ter água, devo ter luz, devo ter os serviços públicos, os serviços de saúde. Eu preciso ter algum tipo de estrutura ambiental, estrutura de transporte. E será que não há interdependência? É claro que há. Por exemplo, a poda das árvores interfere na distribuição, na iluminação. A interdependência dos serviços faz com que esse tecido comece a complicar. Eu já não posso mais considerar uma única solução. Essa é a primeira questão. Quer dizer, por quê? Porque ela está interligada a outras. E como é que eu vou interligar? Essa interligação não é possível assim pelas aplicações, às vezes aplicações complexas. A plataforma responde essa pergunta. Como é que eu posso interligar aquelas três esferas a outras esferas? Essa é uma visão importante, essa é uma resposta que a plataforma traz. Para solucionar como andar com esse tecido de maneira sustentável. Porque sustentabilidade é a principal palavra do nosso tempo. Esse é o nosso tempo. E sustentabilidade é a principal palavra desse nosso tempo. Bom, nós estamos falando de uma plataforma de inteligência geográfica. Quer dizer, uma plataforma que se propõe a fornecer todos os tipos de APIs para você construir as suas soluções de inteligência geográfica. A plataforma tecnológica, ela oferece APIs que são pedaços de solução para você construir a sua plataforma de negócios sobre a plataforma tecnológica. A expressão plataforma significa eu vou responder e conectar tudo o que estiver relacionado com esse desafio. A plataforma tecnológica ArcGIS, ela vai responder e conectar tudo o que estiver ligado ao desafio inteligência geográfica. E a sua plataforma? Qual desafio vai responder? Porque cada um de nós está em um lugar. Ou nós somos uma plataforma, ou nós somos parte de uma plataforma. Será que a gente consegue ver essa questão? Eu tenho uma plataforma de negócios, então todas as questões relativas à produção de alimentos, à produção de celulose, eu vou responder aqui nesse nível. Eu proponho responder num certo tempo, mas eu vou começar aqui. E eu vou usar essa plataforma. Bom, a primeira visão de plataforma, para ser capaz de dar essas respostas, vejam vocês, a primeira enunciado. A plataforma dispõe uma quantidade muito grande de APIs, de maneira que você faça as suas aplicações sobre as APIs. Para que isso? Para que as suas aplicações sejam sustentáveis, para que elas sejam contínuas no tempo. E a plataforma, como uma das primeiras regras, ela é capaz de ler, de entender, de incorporar várias fontes e, simultaneamente, integrando, analisando essas fontes. Então, uma plataforma de inteligência geográfica, ela captura todo tipo de informação que tem um item de conexão geográfica. Eu desafio esse auditório a me dizer uma informação que não tem um item de conexão geográfica. A gente pode pensar, eu não vou dar tempo para vocês pensarem, mas a gente poderia pensar, é muito difícil. Nós não conseguimos imaginar algo que não tenha uma conexão geográfica. Então a plataforma geográfica é um grande conector, é um grande integrador. Mas nesse momento aqui, eu estou me referindo especificamente à integração das coisas. A plataforma geográfica, ela integra todo tipo de imagem, todo tipo de sensores. Já on the fly, georreferenciando. Essa é a primeira característica. Dados mais antigos, dados novos, o dado sendo obtido agora por um drone, o dado sendo obtido por um satélite, a plataforma ela é capaz de assimilar. Tá? E, bom, eu sou capaz de capturar todo tipo de informação. Ok, então eu vou dar todo tipo de resposta. Ainda existem mais alguns detalhes. E esse detalhe, essa visão que eu trago agora, eu considero crucial. Eu considero que tem dois pontos cruciais que nós vamos conversar aqui hoje. Um ponto crucial é a plataforma, a gente vai conversar, ele envolve. Mas outro ponto crucial é a visão dos dados corporativos que compõem o modelo que representa o nosso negócio e alimenta a plataforma ArcGIS. Vejam vocês têm uma corporação real, cada um de vocês. Trabalham numa corporação real, são os donos de uma corporação real.
essa corporação real, ela usa para tomar suas decisões informações de um modelo. O modelo de onde estão os clientes, como eles consomem, que tipo de serviços eles requerem desse governo, como é que é a minha rede de distribuição, o meu cadastro de rede, quais são os meus ativos, onde eles estão instalados, qual é o meu processo de ativação do meu estoque. Então, essas informações são as informações de dados da empresa. Então, os seus ativos, o consumo, os dados dos seus sensores remotos, dos seus equipamentos remotos que atuam sobre sua rede, dados de zoneamentos, que aqui podem ser dados do zoneamento comercial, ou pode ser dados do zoneamento de um município, de um estado, ou pode ser ecológico, ou pode ser, tem várias possibilidades, dados de sistemas de back-office, dados de sistemas dos seus clientes. E essa concepção desse conjunto de dados, que eu gosto muito de chamar de avatar, o avatar da sua empresa, porque avatar, quer dizer, eu trabalho sobre aquilo, e quando eu simulo o que eu vou fazer e faço no mundo real, eu vou ter um resultado semelhante. Olha, eu puxo aqui no meu dispositivo, vejo onde estão os meus clientes e falo, vou instalar uma estrutura aqui nesse ponto. O que vai acontecer? Ok, eu vou lá para o mundo real. Isso tem um enorme valor. E principalmente tem valor quando você olha numa outra questão, que são os dados creditados. Porque você não pode pegar qualquer dado para fazer isso. E você não pode pegar um bando de dados para fazer isso. E eu falo de um conceito, eu trago um conceito de que você tem que ter uma visão de gestão estratégica dessas informações. Ou seja, você tem que ter a gestão desses dados. Hoje existe, inclusive, uma figura chamada CDO, Chief Data Officer. As grandes corporações, elas estão criando um executivo só para cuidar disso. Né? Bom, quando a gente fala de plataforma, a nossa plataforma também tem a capacidade de incorporar dados de outros sistemas. Não só esses que eu mencionei, mas outros sistemas. Então, eu posso ter um sistema especialista, que ele é alimentado pelos dados da plataforma e alimenta a plataforma de dados. Essa aqui é um conceito bastante importante. E ele é um conceito que permeia toda a visão de uma companhia. E eu apresento a vocês aqui o principal sistema de gestão estratégica de dados, que é o ArcGIS. O ArcGIS é um sistema que ele integra todo tipo de sensores, integra todo tipo de dados, ele coloca indexadores dos seus dados, o ponto é um indexador importante do seu dado, e distribui isso para toda a organização. Então, você tem toda a organização com esses dados disponíveis. O seu colaborador, ele vai e acessa os dados que ele precisa, mas é o dado creditado. O que é um dado creditado? Um dado creditado é um dado que tem crédito. Dentro da organização de vocês existem os bancos de dados, as informações. Então, o seu cadastro, ele é creditado, porque tem um engenheiro que assinou ali aquele cadastro é creditado. A sua relação de clientes ela é creditada, porque o seu setor de clientes, o seu CRM, ele tem aquela relação. Esses são os dados creditados. Hoje, às vezes, a gente acessa dados não creditados, mas nós precisamos ter a visão bem clara do que é um e do que é outro. Porque os dados creditados eles vão poder embasar melhor as soluções, eles vão te dar mais confiança para você trabalhar com as soluções da sua companhia. Okay? Essa aqui é uma visão da plataforma que se complementa, ela se complementa com as outras visões. Então, a gente tem a plataforma, a gente tem a possibilidade de uso, e a gente tem essa expressão, a plataforma na cloud, olhando para pontos como a integração corporativa, os departamentos usando a mesma base, os departamentos usando os mesmos conhecimentos, permitindo com que você trabalhe em qualquer lugar. O trabalho não é mais um lugar, o trabalho é um propósito, é um compromisso, não é mais um lugar. O meu trabalho é na rua Itororó 555. Não. O meu trabalho é na imagem. E aonde está a imagem? Tá? Nós estamos em todo o planeta. Porque nós estamos... E cada um de vocês também está interconectado. Permite que a gente dê respostas para o nosso cliente, para o nosso cidadão. Permite que a gente apresente sumários e sinopses de tudo que está acontecendo para os stakeholders. A mídia é um stakeholder importante hoje. O cidadão é um stakeholder importante. Todo mundo hoje é um stakeholder importante porque eles estão conectados.
E também, é claro, permite análises de especialistas e permite uma série de operações que os especialistas façam. E também alimenta os profissionais disso para suportarem essa, essa, esse desempenho, essas tarefas. Bom, essa possibilidade da plataforma de apresentar, conectar, insere você dentro de um contexto situacional. Ou seja, a sua decisão é sobre isso aqui. Mas essa ação específica, ela está dentro de um contexto situacional. E a plataforma permite que, em diferentes níveis, você seja capaz de alcançar esse contexto situacional. Alguns exemplos aqui de como a gente pode usar a plataforma. Alguns exemplos de como o ArcGIS ajuda você a verificar mudanças que impactam o seu negócio. Mudanças de aonde estão os seus clientes, mudanças de para onde eles se moveram, aonde eles fazem compra. Quais são as mudanças que estão vindo com uma nova lei? Quais são as mudanças que estão vindo com uma nova necessidade daquela população, daquele lugar? Ou as mudanças que estão vindo com um novo perfil de consumo naquela região? A plataforma permite também que você consiga perceber padrões e tendências. É fantástico quando você espacializa qualquer tipo de informação. Eu tenho acompanhado, tenho visto essa experiência, eu falo assim, puxa, precisamos de fazer alguma coisa realmente para impressionar o executivo, o alto executivo, o presidente da empresa, o governador, aquela pessoa. Você sabe qual é a coisa mais impressionante? É você georreferenciar listagens Excel. Essa aqui é a lista dos municípios do seu estado. Tá? Aqui são as cidades. Aqui eu vou colocar uma bolinha para o número de estudantes que tem em cada uma dessas cidades. Legal. Olha, aqui eu vou colocar uma bolinha para o volume de dinheiro que foi pela Secretaria de Educação para essa cidade. Legal. Aqui eu vou dividir um pelo outro. É uma consciência situacional imediata. Você pode fazer ali você pode fazer todo um estudo político-partidário com essa continha. E outras contas também, que você pode olhar em empresas comerciais. Onde estão os clientes que compram nesse mercado? O que aconteceu com esses clientes depois que colocaram esse outro mercado aqui? Okay? Também você usa a ferramenta para você poder ter sequências de tempo. Como é que o tempo afeta a sequência? Como é que nós vamos, com esse grupo de socorro, suportar diferentes graus de um terremoto? Por exemplo, esse terremoto do Nepal. São diferentes níveis de destruição, poucas equipes. Como é que no tempo eu estou resgatando essas pessoas e como é que no tempo eu estou perdendo as possibilidades de resgatar? A ferramenta permite também que você faça isso. Essa figura aqui ela é interessante. Eu vou demorar bem pouco sobre essa figura, porque depois nós vamos falar sobre cada um desses itens da figura. A gestão de ativos, a plataforma ArcGIS, ela permite que você faça a gestão de ativos. Aquela primeira parte que eu falei para vocês, toda a gestão das suas informações, dos seus dados. Você faça planejamento e análise, você transforma isso em informações que toda a sua força de trabalho vai poder usar para suas decisões do dia a dia. Coleta de dados em campos, vocês vão ver aqui também a plataforma oferecendo soluções para você coletar informações em campo. Gestão operacional. Quais são as informações que você precisa mandar para esse grupo que está apoiando você, da sua empresa? E para aquele outro grupo? Quais são as informações que você precisa mandar para o secretário? Ou as informações que você precisa mandar para o responsável por esse evento, por essa organização? Então, é possível. E a plataforma também permite que você troque informações com todos os grupos externos. Bem, essa aqui é uma visão sintética, em que eu vou resumir tudo que eu falei até agora. Okay? Eu gosto muito dessa figura aqui, apesar dela parecer meio tecnológica, aqui é mais ou menos uma planta de arquitetura, ok? Então, vocês me perdoem, mas eu acho que com essa planta de arquitetura a gente vai entender todo o fundamento da plataforma. Olha só, nós temos processos, regulação, o cidadão e o cliente acontecendo aqui. Nós sabemos da interdependência disso aqui. E esses camaradas usam dispositivos
para se conectar com tudo, uns com os outros, com as suas empresas, com tudo. Ok? Esses dispositivos, qualquer dispositivo, em qualquer momento, em qualquer hora, são suportados pela plataforma. A plataforma ela tem várias funcionalidades, vivas e evolutivas. Mas uma das funcionalidades mais importantes da plataforma é que ela disponibiliza inúmeras APIs e ferramentas de programação. Então, esses grupos podem criar os seus processos, as suas aplicações, o seu conjunto de workflows sobre ferramentas evolutivas que a plataforma proporciona. Mas é claro que a plataforma, para fazer isso, ela precisa contar com dados creditados, os dados que sejam interligados, uma única base de dados. É preciso existir uma estratégia, uma gestão estratégica desses dados. E assim você também pode acessar dados que não são da sua base, mas são dados que estão na cloud, que você vai usar para ilustrar situações de tempo real que você precisa. Por exemplo, trânsito na cidade, meteorologia, ou mesmo informações do tipo onde estão as estradas que o governo vai construir no próximo ano, ou tem projetos de construção no próximo ano. A plataforma também permite com que você integre outros sistemas. Se o outro sistema for um sistema tipo plataforma, ou seja, ele tem essa mesma visão, essa integração é mais simples. E essa expansão dos bancos de dados é mais simples. E você pode usar a geografia como um referenciador, de maneira que você veja dados de clientes, dados de estoque, que são os dados de ERP e de CRM, integrados com aquele cliente, com aquele local, com aquele depósito. Essa figura realmente ela traz todo o contexto do que nós falamos. A visão dessa estrutura, de como essa estrutura representa benefícios e longevidade para a gente. E essa plataforma ela vem definitivamente para substituir o que lá na empresa nós chamamos de zumbis. Okay? Não tinha nem ensaiado falar a palavra zumbi aqui, mas são os zumbis. Né? O que são zumbis? Zumbis são sistemas fechados que você não são evolutivos e eles te dão uma única resposta que você precisa. Ele não tem a visão de plataforma, essa visão de evolução. Então, é um sistema que ele é construído. Ele pode estar aqui, ele pode atender esses processos, mas ele é fechado. Ele não permite conexão. Nesse novo mundo, isso vai diminuir progressivamente. Nós vamos pensar em sustentabilidade, nós vamos pensar em longevidade. Esse organismo plataforma ele vai substituir esses organismos mais antigos. A evolução da tecnologia ela é par e passo com a evolução das pessoas, social, com a evolução biológica. Existe aqui todas as regras de Darwin também aqui. Então, a gente vai ver cada vez mais essa evolução. E é claro que isso não é o fim. Isso é sempre mais um passo. Bem, nós vimos aqui bastante descrição, mas é importante dizer que não é tão novo. Nós aqui nessa sala temos pessoas que já estão, talvez sem essa descrição, talvez sem esse apontamento, talvez sem acreditar, mas já estão entrando na visão da plataforma, na era de plataforma. Temos muitos trabalhos no Brasil que já apontam para isso. Por exemplo, em governo estadual, aqui em São Paulo, vamos citar dois, nós temos muitos, mas vamos citar dois. Nós temos o IGC, que disponibiliza para os servidores as informações de imageamento, informações de mapas, para que eles tomem decisões a partir de um sistema. Quer dizer, ele gerencia as bases de dados, o IGC é uma grande corporação de dados, o IGC é a plataforma de dados do governo, e para ser essa plataforma, ele é suportado pela plataforma tecnológica Esri, e na sua gestão estratégica de dados, ele coloca esses dados disponíveis. SMA é um outro exemplo. A SMA ela está apontando para as aplicações. Então, a SMA é uma plataforma das interações do cidadão e do governo com o meio ambiente de São Paulo, sustentada pela plataforma tecnológica Esri, e ela disponibilizará aplicações que vão lhe posicionar esse papel de plataforma. Vai se conectar com outros órgãos do governo, ampliando essa possibilidade, porque a plataforma já é feita para se conectar.
Interessante, não? Vejam vocês o poder dessa visão. É extremamente poderoso. Nós estamos realmente diante de uma mudança muito significativa. Não é uma mudança assim. É uma mudança que começou há 1 ano, 2 anos, e é uma mudança que vai se prolongar por 1 ano, 2 anos. Mas hoje a gente pode declarar a mudança. Nós também temos as prefeituras. Nós temos a Prefeitura de Guarulhos, que tem um produto de integração com o cidadão. Aliás, Guarulhos e São José dos Campos são plataformas que estão exercitando aqui, no caso, a conexão com o cidadão. Então, o cidadão interage com a plataforma. Tanto a Prefeitura de Guarulhos quanto a Prefeitura de São José dos Campos, elas têm desenvolvido essa conexão com o cidadão. O cidadão participar de questionamentos, participar de sugestões e também pedir serviços, acessar serviços pela plataforma. Okay? Nós temos também a parte agrícola. A parte agrícola é um capítulo à parte muito importante no Brasil. O Brasil realmente está à frente, nós estamos à frente. Nós estamos à frente do ponto de vista da própria capacidade produtiva e nós estamos a par e passo na visão tecnológica, nas abordagens tecnológicas disso. Quer dizer, as empresas estão cada vez mais utilizando a tecnologia para aumentar a sua capacidade produtiva, a sua harmonia com a geografia, isso também conta. Aqui nós temos 2 exemplos. Aqui o pessoal da usina de Alta Mogiana, nós encontramos hoje já, e que eles têm aplicações para operações. Então, usar a plataforma para ofertar aplicações para operações. A CLC Agrícola também, uma vertente de impacto ambiental, mas também uma visão econômica do uso correto, do uso mais econômico das suas áreas. Nós temos aqui também Natura, é um projeto bastante interessante, é todo um projeto de gestão da parte extrativista da empresa. A Natura se posiciona como uma empresa com muito cuidado ao ambiente, então esse é um sistema em que ela registra todas as propriedades e ela suporta e conecta e expõe essas informações, esse trabalho aos outros níveis, à mídia e também aos reguladores. Nós temos a CPFL Energia, muito interessante, é um trabalho interessantíssimo de regulação. A CPFL Energia ela tem um sistema técnico específico, mas tem necessidades de colocar uma visão de ativos para outras demandas, as demandas do regulador. Então, quais são as demandas do regulador? O regulador tem demandas, primeiro, para regular a qualidade do serviço. Segundo, para fazer a tarifação, fazer os ajustes de tarifação. Ele é importante. E a empresa pode usar isso para fazer estratégico uso da sua reposição de ativos, da sua ativação de estoques e questões assim. E é claro que os reguladores eles vão ficar cada vez mais tempo real, cada vez mais ubíquos e cada vez mais seremos transparentes a eles. Nesse caso específico, amanhã nós teremos aqui um trabalho com o pessoal sobre a regulação. Vem mais coisas e que essa visão de plataforma vai responder muito bem. Okay? Bom, nós vimos então alguns exemplos de como podemos usar, de como é a plataforma. Nós vimos também sucesso que a gente está tendo e muitos clientes. E agora a gente vai fazer uma pequena discussão. Pode projetar aqui na lateral, por favor, a informação. Vocês todos receberam um dispositivo, né? Ok? Esse dispositivo gravou os batimentos cardíacos de todos vocês. Na saída terá um diagnóstico para cada um, ok? Funções vitais foram gravadas aí, batimentos cardíacos. Na saída, um diagnóstico para cada um e um plano de saúde, é claro, mais adequado para o seu perfil. Olha, é o seguinte, é a hora da provinha. Essa aqui é vamos fazer aqui uma sintonia, um alinhamento. Esse dispositivo para a gente entender, e nós todos vamos saber, como é que essa discussão está dentro das organizações, governo e empresas. Bom, é muito simples.
Eu vou apresentar aqui uma questão depois. Essa questão vai aparecer com 5 alternativas, ok? Vocês vão colocar A, B, C, D ou E, aperta uma alternativa dessas. Ah, mudei de ideia, aperta outra, não tem problema, ok? Vocês terão 10 segundos para fazer isso, ok? E aí depois a gente vai poder ver qual é o alinhamento que nós temos com as ideias que estão aqui, e qual é o alinhamento das nossas empresas com essas ideias, porque nós somos departamentos das empresas, nós não somos as empresas, não é? Ok? Bom, é bem simples o uso. Eu vou fazer 2 perguntas, ok? As melhores notas têm um prêmio especial. Bom, pessoal, a primeira pergunta, aliás, vamos lá. A primeira pergunta é sobre esse gráfico aqui, ok? Vocês se lembram? Esse aqui é a visão do CDO, ou seja, a visão de que o dado merece uma gestão estratégica. Então, é o conceito de que esse dado ele merece uma gestão estratégica. Será que isso é uma realidade? Pergunta, por favor. Então, a pergunta que eu faço a vocês é: na sua corporação, pode ser uma empresa ou pode ser uma corporação de governo, a visão de que o conjunto de dados e cadastro de clientes, dados da infraestrutura, dados de consumo e de medidores, constitui um patrimônio de alto valor? A pergunta é essa: na sua empresa existe essa consciência de que isso é um patrimônio de muito alto valor? Alternativa A, não. Alternativa B, somente os diretores têm essa ideia. Alternativa C, somente o nível gerencial. Alternativa D, nos níveis executivos e gerenciais. Níveis executivos são os diretores, ok? E alternativa C em todos os níveis, quer dizer, toda a empresa tem esse conceito. Todos os servidores, todos os especialistas, todos os analistas têm esse conceito. Não está valendo ainda não, tá? Eu vou avisar quando estiver valendo, tá? Então, essas são as perguntas. Refletiram? Ok, valendo. Vou dar uns passinhos. Ops, pouca música. Ok? Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Olha, muito interessante. Quer dizer, nós temos 60% das empresas com esse conceito. Bacana. É bacana, é interessante e talvez seja importante que vocês sejam os arautos da declaração. Porque uma coisa é sermos e outra coisa é declararmos. Se a pergunta fosse declara, possivelmente os números seriam menores. Mas é muito interessante. Muito interessante isso aqui. Quer dizer, nós temos 2 níveis, todos os níveis. O nível gerencial, imagine se a gente for considerar um nível gerencial, que é um nível extremamente importante. Então nós temos 22, mais 28 são 50, mais 31, 82%. 82%. Então, os gerentes têm essa visão, ok? Os diretores também têm, mas algumas empresas, 10%, não há a visão. Interessante, eu até esperava que aqui tivesse uns 15%, mas é muito interessante, ok? Essa visão é uma visão poderosa e eu sugiro que vocês levem para frente, ok? Ok, vamos lá. Bom, a outra questão é sobre a questão da plataforma. Eu acho essa figura, para mim, um ícone, porque ela permite que eu sintetize toda a visão da plataforma. Esse conceito da plataforma, esse entendimento de como a plataforma vem para substituir, é o motivo da próxima pergunta. A ideia expressa naquela figura da plataforma é defendida na sua corporação? Não. B, somente no nível de diretoria. C, somente no nível gerencial. D, nos níveis de diretoria e gerencial. Sim, em todos os níveis. Então a pergunta é se aquela visão ela é defendida quer dizer sustentada, não necessariamente a figura, mas a ideia na sua corporação. Ok? Valendo? Go! Ok. Oh, muito interessante.
Obrigado, obrigado. Trouxe novidade para 24%. Muito obrigado. Ok, muito interessante. Não, 25%. É verdade, é uma ideia nova. É uma ideia nova. Essa ideia está nascendo. É verdade. É interessante. Estudem e leiam. Existe um livro, The Age of Platform, que fala bastante sobre isso. Existem muitas. Agora existe também um uso marqueteiro da palavra, cuidado. Okay? Plataformas significam APIs, significam conexão com todo tipo de, significam, ok? Mas é uma boa oportunidade da gente avançar o entendimento, ok? Mas existe um bom nível de entendimento. Existe uma boa oportunidade, mas existe um bom nível de entendimento. A visão de plataforma já permeia boa parte das empresas. Puxa, fico muito grato. Fico muito grato. Muito interessante. Existe um grande espaço de evolução do conceito e existe já um grande espaço de amadurecimento da aplicação. Porque eu tenho certeza que se a pergunta fosse, é aplicada, nós teríamos uma resposta muito mais baixa. Porque a aplicação da visão é pequena ainda. É um percentual pequeno, não é tão grande assim. Mas é interessante que nós aqui estamos conectados com essa visão, com essa ideia. Por favor, pode retirar a pergunta? Bom, eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Foi uma grande satisfação poder trocar com vocês essas ideias. Espero que não tenha sido muito cansativo. Vocês tiveram boas notas aqui, nós fizemos a avaliação final. E eu deixo aqui a minha despedida apresentando a ESRE, uma corporação global que investe exclusivamente na plataforma de inteligência geográfica e mantém essa plataforma absolutamente atualizada e conectada sem nenhum outro tipo de interesse lateral. Eu também deixo aqui a despedida da imagem, que no Brasil ajuda você a criar a sua plataforma de posicionamento, de propósito, de negócio, de conexão com o seu cliente, suportada pela plataforma tecnológica. Também a imagem investe significativamente na formação de desenvolvedores, investe significativamente no trabalho com treinamento de suas equipes e está pronta a atendê-los, e sempre com muito prazer e sempre muito proximamente. Muito obrigado pela presença e pela atenção de vocês.